Agora, um ponto importante. A favor da SAF eu sempre fui. A minha discussão sempre foi não é ser a favor ou ser contra a SAF. O meu ponto era quem é o player que vai adquirir a minha SAF. Esse era o meu grande ponto. E aí eu te faço uma pergunta nesse sentido. Você acha que a 777 foi o melhor player? E uma coisa nesse aspecto me incomodou. Quando o Roberto Duque Estrada teve aqui, ele era o presidente do conselho da SAF, falei, Duque, beleza, 777 passou, aprovou. Vocês dizem, o clube falou isso através de nota, que não sei quantas empresas procuraram, mais de 20. Mas o Vasco não citou quais foram e quais foram as propostas. O clube informa que ele averigou e escolheu aquela que era melhor. O Vascaíno não teve a oportunidade de ouvir quais eram as empresas, quais eram as propostas, por que aprovou essa, por que descartou aquela. O Grupo City procurou o Vasco. A informação que a gente tem é que o Vasco descartou o Grupo City porque sentia que da parte do City a ideia era ter o Vasco como clube satélite. Já a proposta da 777 era ser flagship, pelo menos aqui na América do Sul. Então, assim, da América. Então, isso é o que a gente tem do clube falado em nota, mas a gente não tem os nomes, quais foram as propostas. Nesse aspecto, eu acho que faltou transparência. O Duque Estrada até falou que procurando o Zeca Bulhões, que era quem cuidava do jurídico, ele podia passar. Até procurei o Zeca, mas o Zeca se desligou do clube. Então, até hoje, essa informação eu não tenho. Então, a minha discussão era mais essa questão de quem era o player, não ser favorável contra a SAF. Tu acha que a 777 foi o melhor player pra gente? Então, Dieguinho, eu também concordo que eu acho que, como eu sempre busquei nesse processo um pouco mais de transparência, conforme eles falam que acho que foram 20, 30 propostas que receberam, não foi Alguma isso? coisa nesse sentido. Eu acho que de repente, pelas melhores 5 propostas, poderia ter sido mostrado no conselho, para as pessoas saberem, de repente escolher, ter uma votação. Acho que poderia ter acontecido isso. Mas também eu acho que, de repente, talvez a falta de expertise no mercado do futebol poderia ter sido uma coisa que poderia ter pesado contra, acho que a gente poderia sim ter conhecido outros players que entraram, né, nessa concorrência, né, e nós não tivemos acesso. Acho que poderia sim ter tido um pouco mais de transparência. Eu concordo no que você falou, acho que poderia ter mostrado um pouquinho mais. Concordo. E aparentemente, pelo que a gente tá vendo do Grupo City no Bahia, não é muito isso, né? A gente tem visto que o Bahia vai ser o principal clube deles aqui, nunca vai ser o principal clube do grupo, porque eles têm um Grupo City que tá lá na Inglaterra, que é a principal liga hoje do mundo. Agora, uma questão importante que está se discutindo muito é a questão do valor. Eu acho que o valor da SAF do Vasco foi baixo, mas eu acho que o momento do Vasco, a situação que ele estava em frangalho, ser uma das primeiras SAFs, eu acho que isso tem um ponto negativo, porque é algo novo, a galera ainda fica, pô, mas será que vai dar certo? Não vai? Naturalmente, acho que as próximas SAFs vão ser vendidas por valores maiores, acho que é o preço que se paga de ser um dos primeiros, mas eu ainda acho que independente do valor, o Vasco sempre vai ser o Vasco. Então, independente de quanto a 777 pagou pela aquisição, o Vasco sempre vai ser, no mínimo, o quinto maior potencial do Brasil, porque o que a gente mede o potencial do clube é o tamanho da torcida. Até acho que o Vasco tem mais do que a quinta maior torcida, mas enfim, no mínimo, a quinta maior potência a gente sempre vai ser.